fazer aqui uma pequena conversa todos, que espero que seja muito agradável. Eu trazia aqui uns papéis para apresentar as pessoas que vão aqui falar e eles disseram que não, também são como nós, gente simples. Fizemos aqui um projetozinho, os Andarilhos fez aqui um projetozinho aqui há 2 anos e hoje estamos aqui a falar sobre chula, que é uma das nossas paixões dentro dos Andarilhos e como guainenses e como o avô desta senhora esta senhora vai nos contar histórias, que é isso que nós vamos fazer aqui. Vamos contar aqui uma série de histórias. Temos aqui, podia dizer, as qualidades e todos os estudos que esta malta tem. Posso-lhes garantir que é gente muito interessada, gente que estuda a questão da nossa música tradicional, da chula, e que vamos fazer então a conversa. Eu apresentava então, começava o Ricardo Almeida, para quem lhe peço uma salva de palmas, que tem-nos aqui e que pensa sobre a chula. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui em Baião, agradecer o convite do São Paulo e este projeto que se inicia agora tem todas as pernas para dar, conta com o vosso apoio que irá contar ao é precisamente esta questão que gravações da chula nós temos algumas enquanto forma digital. E as primeiras que nós temos registro são estas aqui, são daqui do Armando Lessa, que grava em Travanca do Monte, a Chula da Amarante, e aqui no Boto Tiro uma chula, ele domina a chula, e outra em Mundial. Depois, vendo aqui no livro do Ernesto Veiga de Oliveira, que é o grande livro da música portuguesa, ele faz instrumentos musicais ele faz aqui uma identificação com alguma associação regional destas formas expressivas. Então nós conseguimos perceber, em termos de forma expressiva e em termos de instrumentos, como é que se faz a distribuição. E aparecem aqui as chulas, que ele identifica como cantares ao desafio ou formas coreográficas, portanto já envolve alguma dança. E que levam a rabeca chuleira, a viola maratina, o violão, o banjolim, além de instrumentos percutivos, cadrante de tambor, as castanholas e a harmónicas. Portanto, nós percebemos então que aqui a chula, portanto, é uma forma expressiva que se reporta a um determinado contexto cultural e que não é apenas ok, já temos aqui mas também é uma forma musical que se reporta uma estrutura organizativa da própria peça musical, e nós estivemos a ver ali a cantadeira e mais um cantador, e portanto percebemos que existe ali uma estrutura que pode parecer muito estranha portanto, para quem tem aquela formação clássica ou que está habituado a ouvir melodias com uma métrica simples, e a chula tem esta característica que lhe dá alguma identidade. A chula também foi chamada na altura da Revolução de Abril, e há algumas gravações com identificação e também com a forma expressiva e com a métrica, nomeadamente aqui músicas do Zeca Afonso, do Fausto e do Sérgio Novinho. Depois, na pós-revolução, temos ali um disco clássico da Brigada Vitor Jara, onde eles gravam a Chula de Paus, um disco de 95, com outros grupos, Freita Roda, os Terra a Terra, ou o próprio Júlio Pereira neste álbum da Pegatina. Portanto, o que é que nós podemos fazer com a chula? Em primeiro lugar, devemos compreender a chula e o seu contexto, e neste caso devemos fazer uma articulação entre as formas musicais. É isto que uma proposta de investigação à volta do chula se deve pensar. Portanto, fazer uma articulação entre as formas musicais e as formas sociais de celebração. Estes contextos que também são contextos de socialização e de contacto. E, portanto, está relacionado com o quê? Está relacionado com estes eventos culturais, com estes eventos sociais,
que eu identifico aqui. Uma celebração religiosa, a festa de um santo, ou uma celebração profana, como nós temos aqui, uma feira, um leilão, uma celebração de uma aliança, uma celebração de um momento cíclico do calendário, e portanto, e também se reporta a espaços sociais de socialização que também devemos, num processo de investigação, devemos entender. Portanto, identificar a chula não passa só também por estes aspectos, sobre as formas musicais, sobre a organologia, as formas coreográficas, mas também fazer um levantamento social e histórico e perceber também a sua implantação geográfica e cultural, perceber também a mobilidade geográfica dos instrumentos e dos tocadores. Portanto, para percebermos que a música é uma forma expressiva de contacto, nós não inventamos aqui a viola braguesa nem o acordeão, mas eles chegam aqui precisamente por contacto com outros indivíduos. E também, eu elenco aqui uma série de coisas que vocês conseguem perceber, não é? Perceber também as práticas de socialização, da aprendizagem, do instrumento, da forma coreográfica e por aí adiante. Portanto, isto precisa de uma formação de pesquisa quando se passar para este trabalho. Os caminhos para a chula, se nós quisermos fazer uma grande festa da chula aqui nesta zona, ou em Baião, ou em Amarante, em Mar de Canaveses, precisamos de, primeiro, perceber a sua identidade e temos que a estudar, divulgar e aplicar a sua forma expressiva. E este é que é o momento em que se aprende a tocar, aprende-se com quem toca, com quem canta, recebe-se e coleta-se toda esta memória social. E depois, um aspecto de desenvolvimento é estender todo o raio da ação da chula, dos seus intérpretes, os seus locais, os seus eventos e captá-los para as práticas sociais. E por fim, a valorizar a chula como um fundamento para a ativação de um conjunto de redes sociais, económicas, culturais e ligadas ao espaço e promovendo tudo isto que agora se fala, que é a promoção do património material e imaterial, que está vinculado aqui. Portanto, é uma prática para qualquer festa parece sempre comida. E como tal, será um momento para nós apreciarmos a comida de Baião, ou a comida de Amarante, ou a comida de Mar de Canaveses, desde a doçaria, desde a animação das aldeias, dos bairros e dos castelos, por exemplo, entre muitas outras coisas. Isto não é estranho porque em Itália se faz isto, faz-se a noite da Tarantella, la notte della Taranta. Portanto, e que já vai, portanto, eu nem alterei a data, portanto em 2023 irá ser feita mais uma Notte da Taranta, que tem aqui uma série de apoios institucionais, quer das organizações públicas e para além de institutos de musicologia. Então, nós temos nesta Noite de La Taranta, temos o quê? Em primeiro lugar, o património cultural associado a uma promoção turística, depois temos aquilo que é próprio da mistura cultural, a criação de híbridos e a mistura de géneros apontando ao futuro, e a construção de uma identidade praticando-a sem etnografar. Isto é uma conversa muito para antropólogos, está ali o Napoleão, discutimos bastante estes assuntos, portanto, e não cabem para este espaço. Portanto, uma noite da chula tem que perceber que território é que vai abarcar, que municípios ou parceiros deve congregar, que conhecimento científico deve convocar, que programação e que grupos. Portanto, é isto, toda esta investigação que se deve fazer à volta da chula tem que trazer resultados, e os resultados têm que ser visíveis.
Portanto, o que é que pode ser e o que é que não pode ser? Não pode ser turismo na sua pior face, que se sobrepõe às pessoas e as exclui, não é? Nós estamos num espaço a celebrar, toda a gente está a participar, e para além, não pode ser uma cultura patrimonializada e sob uma perspectiva muito contemplativa, muito cimentalista, muito ligada ao Estado Novo, mas socializada, praticada e reproduzida. E que também não pode ser destruição de ecossistemas, que é um assunto que está na ordem do dia. E deve ser, enquanto forma expressiva, deve ser ligada às práticas, à identidade oriense, mediterrânica e global, e aquilo que eu falei, a comida, a bebida e as socialidades. Muito obrigado. Invitando isto a paz. Muito obrigado. Eu vou chamar então aqui a Probanc, o nosso amigo Rubiro Biolito, vem diretamente da Universidade de Trás-os-Montes, que é longe, e vem-nos trazer aqui também a sua ideia e conversar sobre o Shura. Parabéns, a salva de palmas para o Rubiro. Olá, boa tarde a todos. Naturalmente eu não vou trazer nada tão estruturado quanto o Ricardo, mas queria-vos dizer só uma coisa simples. Na minha universidade e com um grupo de investigadores, tentamos criar a primeira pós-graduação em violas de arame, para de certa forma salvaguardarmos as nossas violas todas de arame no nosso território em Portugal, as 6 principais violas, não é? A toeira, a marantina, a viola da terra, todas elas, a beirua, todas elas. As universidades ainda, infelizmente, penso que não estão ou interessadas em si próprias, em trabalhar efetivamente e bem com os territórios. Eu digo isto porque nós fizemos um protocolo com o Conservatório de Amarante para essa formação poder funcionar aqui, não teve procura, não houve uma relação institucional, provavelmente por culpa de ambas as partes. Fizemos o mesmo com o Instituto de Estudos Superiores EFAF, a quem cedemos os direitos autorais deste trabalho, também não consegue procura. A pergunta que eu faço é: não caberá certamente só às universidades, aos centros de investigação, aos próprios investigadores resolver esses problemas, mas caberá sim a todos. E quando digo todos, digo que principalmente às comunidades intermunicipais, às câmaras municipais, às associações, a todas as instituições que podem ir buscar fundos para financiar. Eu veria isto de uma perspectiva bastante diferente, que é o Estado, ou seja quem for, ou o privado, seja, isso não é muito importante, tem que decidir onde quer investir. Eu não vejo nenhuma razão para que não se junte alguma verba afeta a isto e possamos atribuir bolsas aos jovens, aos menos jovens, a quem quiser aprender a tocar, a construir, a investigar sobre. Aquela pós-graduação era uma pós-graduação única, provavelmente até no mundo, em que qualquer um de nós, sendo investigador, podia só fazer um trabalho mais de investigação teórica sobre o próprio instrumento. Se fosse músico, podia fazer o seu trabalho final numa performance, dando novas roupagens às músicas, às recolhas, etc. E quem não fosse nem interessado, nem investigador, nem músico, nem performer, podia simplesmente o seu trabalho final na universidade ser o acompanhamento dos construtores. O trabalho todo era acompanhar dia a dia, peça a peça, aquele instrumento. E o seu trabalho no final ficava aqui um lastro de investigação para o futuro, ver que materiais é que precisa, em termos de organologia, o que é que... Tudo isto, podíamos entrar aqui numa discussão mais técnica que não é importante. Sendo interessado, sendo investigador, sendo uma pessoa que queira só até construir o seu próprio instrumento. A ideia era essa. Penso que as universidades ainda não chegaram aí e faço essa minha culpa, porque cada um só a lutar, a remar contra a maré não é muito fácil. O que é que nós podemos fazer? E é o que eu faço. O João estava-me a apresentar aqui como professor na Universidade de Trás-os-Montes, também trabalho e colaboro com a Universidade Católica há mais de 12 anos, mas aquilo que eu mais gosto de fazer é, eu tenho uma associação cívica que trabalha em todos os países da lusofonia, que tem revistas científicas, festivais, etc., e só defende uma coisa única: a defesa estrita, inequívoca, imparável sobre
a língua portuguesa, a cultura em língua portuguesa. E aqui entra tudo o que nós estivemos a falar até agora. Toda esta extraordinária apresentação que nós vimos, todas as recolhas que se fizeram, reinventá-las, reajustá-las, fazer outros arranjos, tanto faz. Dou-vos só um exemplo para terminar, porque eu só queria conversar um bocadinho convosco e aprender mais alguma coisa sobre a Chula, que não sou propriamente especialista que não compreender. Há uns anos atrás, há 27 anos atrás, eu fiz uma recolha uma recolha etnomusicológica desde a nascente do Douro até à Foz do Douro. Vermelho sai a água, desde todas aquelas terrinhas por ali fora. E 20 anos depois, fizemos uma candidatura ao Estado português, que nos apoiou, a nós e uma orquestra de jazz do Douro, que tem sede em Vila Real, com jovens, com maestros, com compositores, com muita gente muito interessante, e fizemos uma roupagem, demos uma nova versão às músicas que nós recolhemos só sobre o ponto de vista oral, fazendo um tributo a todas as pessoas que nos cantaram aquelas canções. Nenhuma dessas pessoas já existe, já todos, infelizmente, morreram. E nós damos uma roupagem jazzística, convidamos músicos locais, esse dinheiro ficou 100% nos locais, nos músicos, nos compositores, etc. E principalmente fizemos aquilo que eu acho que as universidades, e não digo, se calhar toda a gente ainda não percebeu, que é a cultura do retorno. Nós vamos muito facilmente, nós investigadores, vamos aos sítios, ouvimos as pessoas, as histórias, fazemos um artigo espetacular, com o senhor que foi muito simpático, quando recebeu em casa, até nos deu um bocado de presunto e de vinho, e a seguir esquecemos. Conta para o nosso currículo, para a nossa vida académica, e depois o resto acabou. Falta que se façam projetos e depois que voltemos outra vez aos sítios a fazer a tal cultura de retorno, devolver às pessoas uma coisa relativamente diferente. Não digo ser melhorado, pode ser só uma versão, neste caso foi jazzística, mas podia ser outra versão. Não se podia fazer isto com a Chula, o João, o Ricardo, o Pedro, todos que estamos aqui. Podíamos. Última coisa. Há 13 anos, nesta parte, eu fundei uma revista que se chama Revista Europeia de Estudos Artísticos, que vocês podem ver aí na internet. E é uma revista que também se dedica a estas temáticas. Uma coisa que podemos dizer já aqui, nós podemos fazer uma edição especial só sobre a Chula. E mais, vamos fazer só sobre a Chula, nós aqui no nosso território? Não. No dia 23, na Universidade de Trás-os-Montes Alto Douro, estarão juntos compositores, músicos, maestros de um movimento que se chama Armorial. É um movimento que tem ali o epicentro na zona de Pernambuco, que é tão simples quanto isso. Pega num gesto popular e transformam em erudito. Onde estará também aqui o João, o Ricardo, o Pedro, uma série de colegas nossos e parceiros. Vamos fazer um concerto com músicos brasileiros, com músicos portugueses, intérpretes, compositores, vamos falar sobre isso. Porque a Chula existe aqui e existe exatamente no Brasil, com tanta força ou mais que aqui. Podemos fazer esta relação, esta ligação, da minha parte, da associação, do citar da Católica, do que eu puder. Nós nunca respondemos pelas nossas instituições, respondemos por nós próprios, individualmente. Foi um gosto estar aqui e dizermos que da associação, do centro de investigação, de tudo o que for preciso, dos festivais que eu organizo, onde participam todos os países da CPLP, portanto a Comunidade de Língua Portuguesa, estamos abertos a incluir a nossa programação, os vossos contributos, as vossas formações artísticas, os vossos projetos. Se não houver dinheiro, a gente vai buscá-lo, porque nunca nos faltou dinheiro. Às vezes falta vontade e nos juntarmos a outras associações, a outros grupos, a outras pessoas que nos podem ajudar. Há fundos, há muitos, certo? Não faltam candidaturas, eu podia dizer aqui 10 de cor, mesmo fundos que não são muito, mas são apoios, por exemplo, do BPI, até os bancos, não é? A Caixa Geral, a DG Artes, o Garantia Cultura. Há muitos fundos e nós precisamos de ir atrás deles. Não é que nos tenhamos que transformar em grandes gurus de buscar financiamento, não. É para resolver algumas situações que de outra forma não conseguimos, porque é preciso dinheiro para que as coisas funcionem,
e para que elas também tenham qualidade e para que nós possamos garantir que qualquer pessoa, desde jovem, menos jovem, queira fazer uma carreira ou fazer algo, tenha o que é justo, que é um pagamento por seu trabalho, certo? Porque aquela ideia de anda lá a tocar porque és meu amigo é uma coisa que a gente tem que combater todos os dias. Muito obrigado à organização por este belo espaço e peço uma salva de palmas para vós todos que aqui estáis, porque tenho muito gosto e tive muito gosto em aqui estar. Obrigado a todos. Pronto, e agora vamos ter o último elemento do painel, depois abrimos aqui a conversa um bocadinho à chula e vocês também estão desafiados a fazer questões. Vimos isto numa perspectiva de podermos evoluir para um festival só de chula, agora criar a identidade e uma salvaguarda de emergência para a chula e divulgá-la aqui no nosso território, sendo esse um elemento turístico, económico e cultural, obviamente, e afirmativo. Por isso é que nós também convidámos aqui algumas entidades, nomeadamente algumas pessoas, nomeadamente a State Talk, a Carolina Mendes, que também é muito interessada neste tipo de conteúdos e principalmente na chula, que estão fazendo um trabalho. Estou a ouvir aqui o eco e chateia-me imenso. Vou chamar o Napoleão para falar sobre o que lhe aprouver e vou tirar uma fotografia convosco. Eventualmente, se estivéssemos a falar do Bira, eu sei que ele é meio minhoto, está ali entre a dor e minha. Se estivéssemos a falar do Bira, não tínhamos aqui tanta gente, que não é aquilo que nos traz cá. Isto é nossa, a chula é nossa. Vamos lá, Napoleão. Salva de palmas para o Napoleão. Boa tarde a todos. Eu fui convidado para uma conversa e não pensei que era um monólogo, pensei que éramos 3 ou 4 a conversar. Vais abrir esse debate. E de facto não preparei nada para aqui apresentar, a não ser algumas ideias que tive durante a viagem. Mas, como dizia João Paulo, eu sou meio do Bira. Eu acho que a questão da região do Douro Litoral e do Minho já está extinta. O entre Douro e Minho sempre foi a mesma província e acho que há pequenas diferenças no território e queria começar por essas diferenças. De facto, a chula, esta chula que tanto falamos aqui, e eu diria mais que é uma chulada, porque é diferente da chula, porque a chula, de facto, é um tipo de música muito espalhada por todo Portugal, pelas ilhas, Açores e Madeira, e também muito pelo Brasil, e há muitas chulas no Brasil, e também, se calhar, a palavra chula no Brasil é tão complexa quanto em Portugal, e há muita diversidade de chulas no Brasil, como aqui há. E por falar também no Brasil, muitas vezes nós pensamos que estas coisas foram daqui para lá, mas pouca gente tem tido em conta que elas também vêm de lá para cá. Eu estava a olhar aqui eu queria vos ler aqui uma coisa num livro de 1753 intitulado Anatómico Jocoso. Portanto, era um livro que era sarcástico, portanto, fazia pouco das cantigas de cordel. E numa cantiga de cordel que vem nesse livro, que é datada de 1743, havia um músico que fazia pouco de tudo aquilo que vinha do Brasil. E eu sou o que ele dizia: do Brasil em Romaria, os sons vêm ali descalços, criam-se ali crescem, e dali se vão passando, pouco a pouco para as chulas, piam para os mulatos. Portanto, referia que esta é uma nota de que a chula também veio, pode ter ido de lá para cá, de cá para lá, mas também pode ter vindo de lá para cá. E, de facto, convém entender estas coisas da chula e destas práticas musicais como um conjunto de muitas coisas diferentes e com muitas relações, então os instrumentos é algo muito complexo.
eu estar a explicar o que é chula, eu creio que o Ricardo Ferreira de Almeida já explicou. Aliás, a maior parte de vocês sabem até muito melhor do que eu o que é que são as chulas, mas eu gostava de dar, sobretudo, aqui um exemplo, que é o das gaitas de fole. Até 1998, em Portugal, e antes do aparecimento da internet, haviam muitos gaiteiros em muitos pontos diferentes do país, mas às vezes nem se conheciam, embora vivessem perto. Mas Portugal é um país onde a gaita de foles é tradicional, é popular, bastante popular, e há muitas práticas musicais diferentes com gaitas de fole. Os pauliteiros de Miranda, os 10 Pereiras daqui do Entre Douro e Minho, os gaiteiros de Coimbra, as charangas, por exemplo, de Setúbal e de Lisboa. E em 1998 foi fundada a Associação Gaita de Foles, portanto ali no rescaldo da Expo, e nesse período começou a haver uma página de internet sobre onde se resumiam todos esses assuntos, onde se comunicavam todos os eventos que haviam relacionados com o instrumento. E de facto, passados 10 anos, o número de gaiteiros aumentou exponencialmente e começou a ser um instrumento mais admirado e essas práticas musicais mais admiradas. E creio que esse é um bom exemplo para pegar numa prática musical e que ela comece a ser reconhecida. O Levi há pouco falava da questão dos financiamentos. Há, na realidade, financiamentos, mas também há sempre um problema neste país muito municipal. Se não houver apoio de diversos espalhadores da cultura a uma coisa como esta, um projeto que tende a salvaguardar este património material, também estas coisas são difíceis de ter continuidade. Portanto, e creio que isso é um princípio básico, é começar nestes territórios onde há a chulada, esta forma muito própria de tocar a chula, onde há cantigas ao desafio, onde há bailes, onde há instrumentos muito peculiares, como a rabeca chuleira e a rabeca. Aliás, aqui em Baião ainda conheci bem, tive uma grande oportunidade de conhecer o Teólogos das Bóscaras ainda há poucos anos. Ele já partiu, terá sido, creio eu, não sei se estarei a dizer alguma asneira, mas terá sido o último tocador de transmissão oral da rabeca chuleira, e com ele aprendi várias coisas que ouvi, e ele dizia sempre que os tocadores, especialmente o da rabeca e o do violão, haviam de ser irmãos ou vizinhos, porque assim ensaiavam muitas vezes juntos. E de facto, se nós ouvirmos e lermos sobre essas chuladas que haviam, por exemplo, como a de Biariz, que era dos irmãos Guedes, aqui de Baião, e vemos que havia muito esta relação de vizinhança ou de parentesco entre estes dois músicos melodistas, que no fundo são os mais importantes e que eram aqueles que mais proximidade tinham e muitas vezes improvisavam um para o outro. Isto a nível musical creio que é o cerne desta prática, e creio que se houver uma escola que pelo menos ensine estas linguagens aos miúdos, com o seu tempo tudo isto poderá ser desenvolvido e poderá haver mais gente a tocar a chula. No fundo, eu também, aliás, às vezes isto pode chocar muita gente, mas também creio que se as coisas deixarem de fazer sentido num tempo e se os miúdos não se identificam, e às vezes isso acontece, desde que fique registro, morreu, mas desde que haja um registro para se tocar, pode mais à frente ser tocado e pode ser interpretado por outras pessoas e por outros músicos daqui a 100 anos, daqui a 50, mas creio que se deve fazer o esforço
e até que eu nem sei, e sobretudo falta conhecer o estado da arte, digamos assim, desta prática musical. Há muita gente a tocar a chula, não há? Que grupos contemporâneos é que há? Eu creio que ela não está morta, há muita gente a tocar a chula, há muita gente a tocar a chula com outros instrumentos, com aquele senhor que está ali, desculpa, eu não sei o nome, mas tocou há um bocado na chula de Baião, num toque de concertina, com uma qualidade enorme, e creio que há montes de pessoas que ainda tocam a chula, e o que é facto é que isto deve, sobretudo, ser registado e ter uma força. Se ganhar uma força social e cultural perante os mais jovens, melhor, e muitas vezes isso conquista-se através de pequenas curiosidades. Eu não tenho muito mais a dizer, se calhar estaria aqui a noite toda, mas estar no monólogo para mim é dificílimo. Eu só queria mostrar aqui também algumas coisas e a título de curiosidade. Como sabem, e já falámos, a chula tem sempre o violão ponteado e depois tem um instrumento melódico. Não é sempre a rabeca chuleira, como às vezes vem até nos manuais, portanto, havia outros instrumentos. E a chula, este conjunto da chula tem muito a ver com outros conjuntos que existem por todo o Entre Douro e Minho. Era por isso que eu estava a dizer que não é só Viras. Até que a chula estendia-se muito, este tipo de chula, até Guimarães, Lousada, Santo Tirso, Marco Canaveses, Baião, Amarante, e agora está mais num reduto que ficou aqui mais identitário. Mas, por exemplo, em Guimarães há gravações excelentes de chula com clarinete, e o clarinete nestes conjuntos tem uma sonoridade belíssima, que é um instrumento que entrou muito cedo em Portugal, logo no início do século XIX, logo após de ter sido padronizado, inventado, digamos assim, como um instrumento em França. E como o clarinete, há também quem solde muito com o cavaquinho, os andarilhos fazem isso muito bem, com a concertina, com a rabeca chuleira e até se calhar com mais instrumentos que agora não me esteja a recordar. Mas as rabecas, de facto, aqui as rabecas de Baião, de Amarante, do Marco, de Penafiel, também foi registada uma em Santo Tirso, onde nós vimos, elas são muito interessantes. E eu sei que há pessoas aqui que se calhar não sabem diferenciar uma rabeca chuleira de outras rabecas, e vou só então só mostrar. Isto é uma rabeca chuleira e ela difere do violino porque tem o braço mais pequenino. E haviam aqui, portanto, entre Baião e Amarante, bons construtores, inclusive no Porto, que faziam estes instrumentos. Está ali também um construtor de São Miranda, dos Propadol, e estes instrumentos eram muito peculiares porque é que davam este toque agudo que acompanhava a cantadeira. E as cantadeiras, estava ali a Dona Hermínia a cantar, cantam muito agudo e muitas vezes isto não é um resquício do passado, e em que no passado, tal como hoje, as mulheres que cantam agudo são sempre muito apreciadas. Reparem que quem canta como a Dona Hermínia, por exemplo, nos polifónicos das mulheres do Entre Douro e Minho e do Lafões e tudo, portanto, nos grupos polifónicos de mulheres, muitas vezes cantam a 5 vozes. A mais rara sempre é quem canta lá em cima, a quinta, que por norma é nas saídas, chamam-lhe os rabos, portanto é no terminar das músicas. E essas senhoras tinham sempre muita procura, e ainda hoje nem todos os grupos têm uma senhora que canta à quinta. E os homens acompanhavam muito em falsete. E nas cantigas ao desafio, então quando havia cantigas ao desafio, e com este modo muito próprio de cantar as cantigas ao desafio daqui da zona da Aboboreira e do Marão, que era diferente, por exemplo, já do Minho, ou por exemplo dos Baldões, do Alentejo, ou das Velhas dos Açores, que são outras formas de cantar ao desafio, os daqui usavam uma mulher com portanto, um tom muito agudo. E a rabeca, precisamente a rabeca chuleira, acompanhava esse tom agudo. Nós, os grupos polifónicos, aqui temos que são os cantareiros do Grilo. Ora, aí está. Isto é uma rabeca, isto é uma rabeca chuleira.
aqui em Baião, muitas vezes chamavam-lhe isto a rabeca da música. Isto é o que nós podemos dizer como um violino popular, ok? Chamavam muitas vezes a isto a rabeca da música e isto a rabeca chuleira. Mesmo estes violinos, muitas vezes, como é o caso deste, eram produzidos pelos próprios músicos, que são diferentes de um violino convencional. Este aqui tem um tampo diferente. E, de facto, nem sempre houve uma manufatura destes instrumentos conforme se queria, porque, tal como era normal, muitos músicos construíam o seu próprio instrumento. Eu vou mostrar aqui outra rabeca chuleira, que ela é uma curiosidade. Por isso é que às vezes se dizia que aquele instrumento parece um codeço, devia ser feito de um bocado de pau fraco. Esta aqui, por exemplo, é uma rabeca chuleira e já é diferente desta. Esta aqui tem o corpo do violino e tem o braço de uma rabeca. E porquê é que isto aconteceu assim? E isto tem uma história. Porque esta aqui fui eu que a construí e eu na altura queria copiar um modelo. Porque eu não invento instrumentos e andei à procura. E andei por Amarante, andei por Baião, não encontrava ninguém que tocasse, já há muitos anos. E depois, o que é que acontece? Fui buscar um modelo em Lisboa, que está no Museu da Música, que foi, creio eu, que também foi levado daqui pelo Armando Leissa, muito provavelmente. Eles não tinham grande informação sobre o instrumento. E depois vim a perceber que estas rabecas, com este tampo assim, igual à de violino, foram feitas numa ação de salvaguarda levada a cabo pelo Secretariado Nacional de Informação nos anos 40. Portanto, nos anos 40, em 1940, a quando do centenário da fundação, das comemorações do 40º centenário, 30º centenário da fundação, da independência de Portugal, da restauração da independência de Portugal, já havia uma preocupação em salvaguardar este instrumento e, portanto, encomendaram à Casa do Arte rabecas chuleiras. Como eles não só sabiam que o braço era mais curto, fizeram uma data delas com o corpo exatamente igual ao do violino, mas com o braço mais curto e que depois foi distribuído por diversos ranchos folclóricos. E, portanto, isto aqui só para relembrar que a questão da salvaguarda da música é uma coisa que já anda há muito tempo e que, se forem ler os cancioneiros do século XIX, do César das Neves, do Gonçalo Sampaio, assim, a chula vai morrer e, portanto, outras coisas vão morrer, os gaiteiros vão morrer, mas, na realidade, eles perpetuam-se no tempo. E continuam vivos, às vezes com o Estado por trás e com as autarquias por trás, outras vezes nem sempre. Eu creio que eles não morrem enquanto houver gosto pela música. E, portanto, se essas práticas musicais tiverem um reconhecimento social e se arranjarmos uma fórmula de tocar a chula para que os miúdos mais novos olhem para nós e nos queiram imitar, isso é o mais importante, tal como aconteceu com as gaitas de fogo. Esta é a minha partida, muito obrigado. Eu pensei que vinha para uma conversa, mas acabou por ser um monólogo, mas obrigado. Obrigado a todos. Pronto, descobrimos aqui que nem tudo era mau no antigo Estado Novo, não é? Com essa salvaguarda. Pronto, muito bem, esse é o objetivo. Nós vamos agora aqui abrir um bocadinho o painel à discussão e eu, para abrir o painel à discussão, agora estivemos a falar sobre mais questões de cientificidade e de afirmação da própria identidade do instrumento e da forma de o recuperar e no fundo projetá-lo para o futuro, mas há aqui contextos também muito interessantes que eu gostava e no seio das conversas que temos tido aqui com todas as pessoas ao longo destes anos e da nossa paixão com a chula, eu ia fazer aqui o desafio a uma pessoa para nos contar isto, no sentido de percebermos e o porquê e a razão da chula não se ter
vingado não é bem o termo, porque ela ainda cá está e nós estamos a tocá-lo, que é aquela questão dos bailes antigos, quando nós falávamos, quando os mais novos diziam que os bailes de chula eram os bailes dos velhos. Isso, Sr. João? Há aqui pessoas mais velhas do que eu, se calhar dançaram mais vezes a chula do que eu, mas é verdade que os bailes, quando era miúdo, criança, que andava, porque não havia televisão, não havia telemóveis, e as nossas brincadeiras e divertimentos eram realmente os bailes. E ia-se para um lugar, havia um baile. No outro lugar, principalmente no Carnaval, havia outro baile. E quando chegava a uma certa altura do baile, começavam as chulas. E as chulas eram realmente para as pessoas mais idosas. E nós íamos em camaradagem, não é? Os vizinhos, e chegávamos, opa, vamos para o baile de Queimada porque aqui já deu, já não vamos dançar mais. Chegávamos a Queimada, olha, vai uma dança para quem chegou agora. Deixávamos aquela dança, começava a chula, vamos para outro. E era assim que eu vivi, mas há pessoas que realmente sabem mais da chula do que eu, mas era mais ou menos assim. Nos bailes também havia muito respeito. Havia um mandador, e o mandador é que mandava, era respeitado, não havia eletricidade, era gasómetros ou lampiões Petromax, e normalmente as pessoas com mais idade levavam um pau, mas o pau ficava atrás da porta. O mandador tirava o pau e fica aqui, quando for embora leva. Se levasse o chapéu, tira o chapéu, faz favor, porque tem que estar em cabelo. Era assim mas há pessoas aqui que se calhar com mais, eu também já não sou muito novo, mas se calhar com mais vivência desses tempos. Muito bem, interessa-nos ir conversando um bocadinho sobre a chula e perceber que a chula, ela ocupou aqui, para nós que estamos aqui, ocupou aqui este território todo da Albufeira e foi dançado em muitos sítios e também cantada, e ela dançada na Serra da Albufeira, em Albufeira, há muitos anos atrás. Já era cantada ou mesmo? Fazia-se lá muitos bailes. Isso era muito que se fazia bailes de chula, que era para desencalhar as mulheres, não? Isso é mentira. Ora, conte lá, quando é que começou a cantar? Eu só ia com 6 anos já cantava. Nos bailes que lá acontecia. E onde calhava, ou nos arraiais. Nos arraiais, cantava tudo, mas também cantava a chula, depois eu cantava aqui Florões. E os bailes lá eram bonitos. Quando o pessoal tirava o pau de trás da porta, que era o diabo, não é? Era. Muita perona. Ai, vivi. É? Vi. Todos vivos? Agora já não. Tem saudades, não é? Desse tempo. Muito bem. Pronto, e é um bocadinho, são estes aspectos que nós também queríamos trazer também aqui um pouco aqui este desafio de conversar. Diz aqui a Dona Luizinha que o avôzinho dela já tocava a chuva. Há quantos anos é que vai isso? Pai, Tinha para aí uns 8 anos. Hoje já estou com 79. Já se tem anos. E ele já tocava a chuva. E vocês dançavam? Nós dançávamos. Tinha entre 10 e 4 anos. muito bem. Pronto, como vocês veem, a chula não é só uma música, é também uma dança. E um dos maiores mandadores de chula dos últimos tempos foi o José Borges, que pôs muita gente a dançar em coluna, José. Sim, há uma década de 60 anos que eu comecei no Rancho Europeu e ainda era a chula de cordas, no sistema era a chula de cordas. E lembro muito bem quando a chula de cordas, esta rua acima da Rua de Camões, estava sempre ao pé do Tribunal Antigo a tocar
e havia bailes aqui, junto aqui estas bombas de gasolina que havia aqui, que era na casa da Região Barbosa, e havia ali um baile com estas cordas, mas a chuva demorava sempre uma média de 3 quartos de hora a dançar, que algumas das vezes tinha de parar ao meio, porque já foi o próprio tocador cansava, não é? E parava e continuávamos mesmo a dançar a chuva. Portanto, começou-se a chuva com o tal Rebeca Choleira, isso era uma categoria mesmo, e agora ultimamente, como o homem que tocava e não há ninguém que aprendesse a tocar, temos a Chula da Concertina, e é com um grupo anda sempre, não pode haver festa nenhuma em que a Chula ou a contradança não está aí a tocar. A Chula em Baião foi sempre uma coisa destes antigos, eu conheço no grupo há 60 anos, e já havia a Chula, e quando isso acontecia, esses medalhotes que já lá foram todos, parecia uma procissão atrás dessa Chula que era tocada só com instrumentos de cordas, que eram os dois violões, bombo, ferrinhos e a viola burguesa. Isso era a Chula. Agora, é pena que não haja quem queira tocar isto. Só para a parte da música, a música não batalha, isto é tocado para a parte da vida, Chula. E Chula em Baião, e que nós sabíamos perfeitamente que a Chula de cordas vinha aqui de uma serra da Moreira, que era ali de Carvalho de Rei, de Baião. Era sempre aquilo que só se fosse lá para o cima da Darante, já não soube bem a Chula de cordas. Era entre Baião e Carvalho de Rei, era o São João em Carvalho de Rei. Portanto, nesse tempo em que se dançava a Chula de cordas, tinha um respeito, cuidado. E não havia mais nenhum que não passou uma suada. É isso. Muito bem. É aqui um contributo e um testemunho de quem trabalhou muitos anos na parte da coreografia. E na parte do futuro da Chula, da coreografia e do ensino, da música, também temos o Rancho Folclórico de Baião, que também há de ter alguma coisa a dizer, não sei. Então, muito boa tarde a todos. E assim, eu pertenço ao Rancho de Baião e já para aí há 10 anos pedi a um elemento da Federação do Folclore Português que nos fizesse o registro da Chula, para que efetivamente hoje não temos quem toque a Chula de cordas, mas aproveito esta oportunidade que estão aqui muitos músicos interessados na Chula e queria pedir a alguém se nos fazia o registro da Chula para que o Rancho Folclórico de Baião pudesse ficar com os registros e um dia, quem sabe, aparecer alguém capaz de tocar a Chula. Muito obrigada. Muito bem. Esse é um dos contributos que nós também pretendemos dar aqui para o território, e esta conversa julgo que no fundo serve um pouco para isso. Eu ia fazer aqui quase um desafio, porque temos aqui uma estrela entre nós, temos várias, mas temos uma que se projeta mais do que outras, e ia-lhe perguntar se já pensou algum dia fazer uma história para contar aos meninos sobre a Chula, aqui ao professor António Mota. Boa tarde. Eu estava aqui, estava a lembrar da minha mãe. A minha mãe morreu há um ano, com 90 anos, e eu lembro-me quando ela falava dos bailes, ela dizia que a parte melhor do baile era quando dançava a Chula, mas a Chula demorava uma hora. E ela, sem querer, começava a dançar. Eu gostava tanto de ver ela dançar assim sozinha, que era das coisas mais bonitas. Eu dos bailes falo num livro, que é um livro chamado Outros Tempos.
Eu não falo que a primeira pancada era para o gasómetro, que era logo para acabar a luz e depois cada um safava. Eu também fui aos bailes quando era miúdo, mas nós éramos desgraçados, porque eram os rapazinhos. Os rapazinhos ficavam sempre ao fim. A gente olhava para o que estava a mandar, assim, olhe para nós, mas o Secara nunca olhava. E então era muito mal. Mas quando vinha a chuva, nós íamos, vamos embora, que isto acabou, isto agora é para os velhos, está a andar. Era isso. Está bem, claro. Nós vamos desafiando aqui toda a gente a falar um bocadinho e a fazer questões, então ao painel. Então a Carolina Mendes, que veio aqui para nos ouvir falar sobre a chula, vai fazer aqui alguns desafios aqui ao painel e às pessoas. O que é que eu vou falar? Não, acho que é mesmo muito importante este encontro. Nós temos andado também, o Seitotalk trabalha na área da animação turística e da investigação cultural local. Temos andado pelo mundo da música, temos andado também a registar este património cultural com as pessoas, com encontros pelas freguesias também. Portanto, é muito familiar este tipo de encontros. E tal como outros patrimónios imateriais, este é um grande património imaterial. E património imaterial não só pela música, pelo instrumento, pelas pessoas, pelas músicas que estão envolvidas, pelas danças. E isto só tem força não só pelas instituições, pelos financiamentos que são importantes, mas pela vontade do povo. Portanto, quando nós registramos um património cultural imaterial, é pela força, tem que ser de baixo para cima. E este encontro faz jus a essa vontade. Da nossa parte, que precisarem, estamos juntos, nós gostamos de trabalhar em equipa, portanto, contem connosco, está bem? Muito obrigado, Carolina. Só para complementar o que a Carolina estava a dizer, hoje em dia há uma febre, muitas vezes municipal ou intermunicipal, digamos assim, de registrar as coisas no inventário de património cultural e no inventário nacional de património cultural e material. E tal como dizia ali a senhora do rancho folclórico de Baião, há sempre uma urgência em registar estas coisas, mas, regra geral, após o registro não é nada. Os registros já existem por si só. Nós sabemos, há um Instituto de Etnomusicologia na Universidade Nova de Lisboa, desde os anos 70, e que também tem uma sucursal em Aveiro, que fazem muitos trabalhos. Inclusive foi feito um grande trabalho pela Emiliana Silva, sobre a Rebeca Chuleira, ainda com o Tialgos das Boscas, que era vizinho ali do António Mota, que eles chegou a falar dele, e o António Mota uma vez também me falou do Tialgos das Boscas, já há muitos anos, foi na trofa uma vez, mas já cruzámos há muitos anos. Mas os registros podem existir, mas, regra geral, a seguir, as instituições não dão nada. Tem que haver um conjunto de pessoas mesmo que trabalhem e tem que vir de baixo para cima, e essa é que é a essência das coisas. E no fundo, há pouco quando estava a falar, gostava, esta partilha, muitas vezes vai deixar de querermos, se nós agarrarmos os miúdos de alguma forma, que eles se revejam no que estamos a fazer. Essa é a essência, porque isso é que vai ter uma continuidade futura. Senão, também se não conseguirmos isso, naturalmente é mais uma prática musical que morre, mas também nascem outras todos os dias, não é? Nós temos as práticas musicais dominantes não existiam se calhar há 50 anos em Portugal, ou há 60, não é? O hip-hop, o rap e muitas outras coisas. São modas do tempo, vão e vêm, desaparecem, crescem, nascem, morrem. Isso é normal, mas de facto, quando é de património material, o registro é importante e é um trabalho que vai dominar pelo menos os anéis da história, mas não é suficiente para dar continuidade à prática musical. Não, pelo contrário, eu estou super de acordo. O meu trabalho vem da cooperação portuguesa, só para dar aqui, partilhar uma história que identifica muito o que disse. Venho da cooperação portuguesa, eu trabalhei com Angola, com a África, Angola, Guiné-Bissau,
e eu trabalhava com o governo português, diretamente com o governo da Guiné e da Angola. E os projetos que iam ajudar a África muitas vezes eram desenhados nos escritórios da União Europeia. Só para dar um exemplo de precisamente o que está a dizer, houve uma vez que foi uma equipa da União Europeia fazer uma investigação à Guiné-Bissau e identificou que faltavam fontes. Porquê? Porque as mulheres saíam das suas aldeias com um garrafão amarelo na cabeça e iam buscar água quilómetros fora da aldeia. Eles disseram que isto não podia ser, as mulheres não podiam deixar os maridos e os filhos para irem buscar água. Então desenharam um projeto, construíram chafarizes dentro das aldeias e esperaram então, e indicaram as mulheres disseram que queriam e construiu-se tudo, fez-se o projeto. Depois, quando se foi a fazer a avaliação de impacto, mais tarde, verificaram que as mulheres continuavam a ir quilómetros e quilómetros buscar água e os chafarizes não eram usados. E ninguém compreendia porque é que isso acontecia. Lá foi mais uma equipa da União Europeia a gastar mais uns fundos para sustentar a equipa, para fazer nova avaliação. E o que é que aconteceu? Sentaram realmente com a comunidade, com as aldeias e perguntaram o que é que se passava. E as mulheres disseram, não, nós queremos continuar a ir, porque é nesses momentos que nós estamos juntas e conseguimos falar dos nossos problemas, mal dos nossos maridos e os problemas que temos com os filhos, não é? E as pessoas que estão de fora não conseguem perceber que nós estamos a falar de cultura das pessoas, dos seus cotidianos, não é? E aqui estamos a falar do mesmo, de uma música, de pessoas, de bailes, e é essas pessoas que têm que se juntar para dar força a este registro, porque assim, o registro também é importante, falamos de património, algo que vem de trás, registamos e depois logo se vê se mexemos ou não mexemos, como é que vamos passar a mensagem às crianças e logo se vê. Agora, é preciso ter essa noção, nós estamos a falar de cultura local, portanto não podem vir pessoas de fora falar do que é nosso, então vamos juntar e registrar. Portanto, super de acordo, não há discussão. Muito bem. Alguém quer dizer alguma coisa? Que eu tenho aqui mais algumas perguntas para fazer. Uma delas é, o que é que ainda motiva, financeiro não deve ser, uma pessoa, um construtor a fazer rabecas choleiras? Senhor Mira. Boa tarde. Essa motivação não é maior porque a rabeca, como se violino, é um instrumento que requer muita técnica para ser tocado. E como isso tão fácil de perceber, é difícil de tocar, há pouca gente que toca o violino, ainda vai tocar na rabeca, como é mais dedicado à música tradicional, popular, praticamente é muito pouca gente que se dedica a tocar a rabeca. E portanto, eu que sou construtor, comecei a construir violinos. Depois foi-me lançado o rap para eu construir a rabeca, para o pagode, para o pagode, e eu comecei a construir rabecas e ainda construo umas, tenho algumas, e como é muito difícil de se vender, né? Há pouca procura, também leva as pessoas também a não deixar muito tempo com isso, porque tem lá vários instrumentos musicais para tocar morrer e fico para a eternidade. Mas eu gosto de construção, construo violinos, eu construo rabecas e violinos também, é isso que me leva, é mais um passatempo, também um hobby que tenho, mas em termos de divulgação ou de venda é muito difícil, porque há pouca gente que toca rabecas, que está interessado na rabeca, e é isso que leva também, por falando das coisas, acho que é a minha parte. Muito Obrigado. Pronto, mas quer dizer, as rabecas são construídas, estão lá, mas a malta aí a tocar e começou há pouco tempo, há alguns anos a tocar, e isso também tem que começar a... O que é que leva alguém
que pode tocar um instrumento com os trastes todos direitos e está a ir tocar Rebeca Chuleira. Boa tarde. Para explicar como é que me deu na cabeça para tocar Rebeca Chuleira. Para isto, eu comecei a ir a excursões com a minha avó em pequenino, de autocarro, a Fátima, a Santa Quitéria, e era dentro do autocarro, também fora, onde as pessoas comiam, mas dentro do autocarro ia tudo concentrado, e era aí, foi aí, pelo menos que eu conhecia, grande parte do repertório popular que eu conheço. E de vez em quando havia alguém que fazia uma cara assim mais solene, dizia assim, agora, silêncio, que agora vai entrar a chula. Mas, na verdade, diziam aquilo, mas não passava disso. Mas eu, como criança, percebia-me que a chula seria alguma coisa importante, mas que, ou pelo menos mais tarde devia saber, que realmente era uma dança respeitada, era preciso alguma mestria para a tocar, para a dançar. E então, mas pronto, isso foi ficando esquecido, mas essa ideia de ser uma coisa assim mais solene ficou-me sempre na cabeça. Na altura, na FNAC, vi um CD, Cantares Populares do Tamarante, e lá havia Chula de Carvalho de Rei, o título, um dos temas. Eu já tinha perguntado à minha mãe, à minha avó, mãe, o que é Chula, o que é isso? E há aquela resposta típica, às vezes, das pessoas mais velhas que nos vão para nos aturar e dizem, olha, é Chula de Carvalho de Rei. Dá aquela resposta assim bem vazia, ficou sempre aquela curiosidade, então arranjei aquele disco e vim a ouvir logo no carro. E estranho era que eu comecei a ouvir aquelas chuladas assim mais intensas e eu não percebia patavina daquela estrutura musical, eu não conseguia perceber porque é que me estavam a entrar a cantar ali, o que é que a Rebeca estava a fazer. Estamos habituados àqueles vídeos mais tradicionais, ou mesmo a própria chula, com aquele ritmo mais dos 4 tempos, mas divididos ali de outra forma, e ficou sempre aquele bichinho. Por volta de 2009 o Propagode volta-se, os antigos elementos voltam-se a juntar e começa-se a falar desta questão da chula que era tão atípica no meio do que é a cultura musical popular, parece que sai assim um bocadinho de fora da linha. E começamos a falar sobre isso até que surgiu o interesse. O Miranda estava a construir violinos, o Cândido acabou por propor, então se estás já com a mão na massa, vamos entrar por aí. E quando eu vi a primeira Rebeca que ele construiu, realmente eu fiquei maravilhado, não sabia que o Miranda era capaz de fazer uma coisa assim, e fiquei maravilhado, dei-lhes parabéns, obviamente, e entretanto emigrei, mas ficou-me aquele bichinho. Há tão pouca gente a tocar isto, se calhar até começava aqui a dar aqui uns toques. E na altura arranjei um violino, na verdade era uma viola 3/4, com mais ou menos as medidas de violino, e comecei a querer adaptar aquilo. Vou meter aqui um braço, que provavelmente foi o que muita gente fez antigamente. Inclusive, uma das Rebecas que andei atrás para saber se a família ainda tinha foi uma Rebeca tocada e gravada por Ernesto Veiga de Oliveira, pelo Sr. Fernando Cunha, do Taboado, o Major, e realmente quando vi a Rebeca achei estranho que ela tinha uma etiqueta de violino francês nas costas, sacolada nas costas, que é o tradicional, com a barriga claramente alterada, o braço obviamente alterado também, notava-se o filete rapado. Foi uma adaptação, como eu acho, além daquela ação se calhar de recuperação que o Napoleão falou, houve também muita gente a querer adaptar os instrumentos para ter uma. Queria ter uma. Então comecei a procurar um violino velho, mas comecei também a ver uns vídeos no YouTube de como é que se construíam os violinos. Achei, na altura, se calhar conseguiria fazer uma coisa destas, comecei a comprar ferramentas, não sabia no que me estava a meter, realmente requer um bocadinho de estudo, para quem nunca trabalhou com madeiras assim a fundo, mas lá foi andando. Demorei para aí 4 anos a construir a primeira, já vou para aí também com mais 3 ou 4 a fazer a segunda, mas está quase. Mas pronto, foi um bocadinho assim por este interesse por haver pouco, primeiro, depois por achar interessantíssimo a estrutura musical, que realmente é fora do comum, mas depois, é quase como ao jazz, depois de começarmos deixamos que se entranhe em nós, começamos a perceber um pouco melhor e depois ganhamos o gosto e foi assim, mais ou menos.
Só quando chegar ao fim a cadeira está seca. Pronto, eu retiro duas coisas que tu disseste. Uma delas é que a chula saía fora da linha, por isso é que nós estamos aqui todos. E falaste na barriga do violino. E eu agora vou falar na nossa barriga e na nossa... Vamos então deslocar-nos ali, conversarmos sobre o chulo. Quem quiser ir a palco tocar uma pecinha pode ir e deve. E vamos confraternizar ali. Obrigado a todos que vieram aqui partilhar connosco este momento e vou pôr aqui o Napoleão a fechar esta sessão. Não, eu só queria partilhar com vocês o sentido de duas palavras, e isto é muito importante às vezes para compreendermos as coisas. O termo chula, no século XVIII e para a frente, queria dizer uma coisa quase idêntico ao que temos para a palavra reles. Portanto, chularia era uma coisa muito baixa, uma coisa de muito barulho e uma coisa muito baixa. E depois passou para a música. Mas, na realidade, há também aqui uma perspectiva de cima para baixo, ou seja, seria também um termo de desprezo para com a música das pessoas de mais baixa condição. E outra curiosidade também é o termo rabeca. Em Portugal, até ao século XX, até ao início do século XX, não se chamava violino ao instrumento que hoje chamamos de violino. Chamava-se rabeca. Precisamente havia o curso superior no Conservatório Nacional, o curso superior de rabeca. Só que a palavra rabeca tem uma conotação muito má, portanto, relacionada com a menstruação das pessoas. Em Trás-os-Montes e na Galiza também. Sim. Das pessoas, sim, das mulheres, óbvio. Mas, tal como o termo sanfona, também em Trás-os-Montes ou até na Galiza. Portanto, e andar com a rabeca era um termo depreciativo. Andas com a rabeca, pá, andas com a rabeca e tal. Era uma maneira de gozar com as pessoas. E vejam lá que as próprias instituições, em 1911, mudaram. E este termo rabeca é uma palavra árabe, porque foram os árabes que introduziram os instrumentos com arco na Península Ibérica para a Europa. O rebab árabe, o rabel, que ainda hoje persiste em Espanha, ali em Leão, e muito também na meseta ibérica, e que aqui existiu também em Portugal o rabel, é um instrumento que está. E portanto havia a rabeca e o rabecão, que é o que chamamos o violoncelo. Só o contrabaixo é um instrumento mais recente. Mas, dado este conceito pejorativo, portanto, as próprias instituições acabaram por pôr um nome italiano ao instrumento para que se distinguisse portanto, deste termo e deste conceito popular muito mau. Era só isso que queria partilhar. Muito bem. Pronto. Obrigado a todos. Vamos então ali petiscar, beber um copinho e às 9h30 temos aí o baile da chula com a chulada da Ponte Velha. A própria agora vai fazer uma animaçãozinha daqui a pouco, depois de nós comermos e bebermos. Obrigado a todos. Até já.